Tema de hoje: um inimigo interno, silencioso. Com base bíblica no livro de Marcos, capítulo de número 9. Livro de Marcos, capítulo de número 9, dos versículos 14 ao 23. Marcos 9, 14 ao 23, quando passamos a ler: quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. Assim que a multidão viu a Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Ele perguntou aos escribas: o que discutis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes, e vai-se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E eles o trouxeram. Quando o espírito viu a Jesus, logo agitou o menino com violência, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isto? Respondeu o pai do menino: desde a infância. Uma discussão, havia muita gente, havia uma discussão entre eles acerca daquela situação. O que fazer? A primeira questão que nos traz a pauta nesta noite é que muitas vezes nós nos encontramos em alguma determinada situação que nós não sabemos o que fazer. Aleluia! E quantos por aí estão dizendo: e agora o que eu faço? O que vai ser da nossa vida? E observando a palavra, nós vimos ali que é muita gente que discutia de um determinado problema insolúvel aos olhos humanos, questionando o que fazer agora, o que nós vamos fazer. Até aqui nós não encontramos a solução do problema, e você pode estar aí do outro lado com essa mesma questão. Até hoje eu não alcancei a minha vitória, eu estou há muito tempo dentro da igreja, da congregação, e até hoje eu não alcancei aquilo que eu esperava alcançar. E eu quero te dizer, aleluia, pelo discernimento espiritual, que é hoje o dia da tua grande vitória. Porque você está dizendo: o que eu faço agora? O que vai ser de mim diante dessa circunstância? E a Bíblia ainda diz assim que assim que a multidão viu a Jesus, ficou surpresa, e a multidão correu para Jesus e saudava ele. Aleluia! Eles estavam diante de uma questão, e agora eles enxergam alguém que estava se aproximando, que poderia dar a resposta, que poderia sim trazer a solução daquele problema. Eu venho te dizer, aleluia, com conhecimento de causa, pelo poder da palavra de Deus, que o único que pode trazer a solução para o teu problema é Jesus o Nazareno. Aleluia! Nós temos aqui neste texto que lemos muitos e um problema insolúvel, mas Jesus entra na história, e quando ele entra na história, pode ter certeza que ele vai virar a página e te dar uma grande vitória no nome de Jesus. Aleluia! Jesus pergunta para ele: o que vocês estão discutindo? Jesus queria ouvir da boca deles o que estava acontecendo. Nós sabemos que Jesus é onisciente, onipotente, onipresente, transcendente, imutável, e ele conhece todas as coisas. Jesus sabia o que estava acontecendo, mas ele queria saber deles.
de uma maneira específica, que eles nomeassem o problema, dessem, aleluia, um título àquilo que estava acontecendo. Alguém tinha a resposta, esse alguém era Jesus. Olha que um homem dentre a multidão respondeu, no versículo 17, estamos lendo: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Eu quero frisar a palavra mudo, porque Deus tem uma revelação sobrenatural ao final desta pregação, aleluia. O espírito era mudo, aleluia, aos olhos do Pai, aleluia. Quem sabe você está vendo o teu problema por uma ótica em que você não consegue ver mais outra coisa, outra situação, você não consegue dimensionar que você pode sair dessa armadilha, você pode sim ser curado, você pode sim alcançar a libertação, você não consegue ver que um homem trazia seu filho mudo. Quando nós olhamos para a história do filho daquele homem, nós estamos vendo a incapacidade de se expressar. Aquele menino não conseguia se expressar, não conseguia falar qual era o seu problema, sofrendo sozinho, em silêncio. Rima canta rabastui de remenebres. Aleluia. Um sofrimento silencioso, sem fala. Aleluia. Quando alguém não consegue falar, essa pessoa está sofrendo. Quando alguém não consegue se expressar, essa pessoa sofre internamente. Aleluia. E nós podemos entender que essa pessoa está aprisionada na sua própria dor. Se tem aquele menino, se tinha dor de ouvidos, pela fala não dava para saber. Se aquele menino tinha dor nas pernas, nos ossos, ele não tinha como se expressar. Quem não se expressa sofre uma dor interna. Rama suide remestui canta rai. Quem sabe, e eu tenho certeza que tem alguém aqui do outro lado que está sofrendo sozinho, que está quieta no seu canto, está vendo o problema de uma dimensão tal que ela não consegue dizer nem como é que vai sair dessa situação. Glória a Deus. Diz a Bíblia que o pai do menino ainda fala: aonde quer que o espírito apanha esse jovem, esse menino, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai secando. Quer dizer, vai diminuindo. O problema está agravando. O homem diz que ele rogou aos discípulos de Jesus que expulsassem aquele demônio, mas os discípulos de Jesus não puderam. É a revelação. A primeira coisa, aquele menino estava aprisionado, um quadro que se repetia constantemente. Diz a Bíblia ainda, jogado por terra, estava preso, e o que acontecia com ele se repetia o sofrimento no silêncio do Senhor. No versículo 19, Jesus se expressa dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei a mim. No versículo 19, nós entendemos que existe um mundo físico e existe um mundo espiritual. O reino de Deus. Aleluia. E Jesus fala: geração incrédula. E o que você consegue ver agora? Aleluia. Eu consigo dimensionar que o reino espiritual sobrepuja o reino físico. Pois Jesus entra na causa, Jesus entra trazendo a solução para aquela situação em que estava alguém sofrendo em silêncio. Oh, aleluia. Receba também mais revelações de Deus. Aleluia. Trouxeram, e quando o Espírito viu a Jesus, logo agitou o menino. A palavra está dizendo menino com violência. O diabo não tem misericórdia nem das crianças, não.
Ele é terrível, agitou o menino com violência, caindo por terra, revolvia-se e espumava. No versículo 20, nós podemos entender que aqui era uma criança. E se você observar a vida de uma criança via os outros brincar e ela não conseguia brincar. Estava privada das brincadeiras. Veja quanto sofrimento estava sofrendo uma criança. Brincava, não podia brincar. Só via os outros. Aquele menino estava com a sua infância perdida. Aleluia, ele como menino, ele perdia uma oportunidade após a outra. O diabo apagar o futuro daquele pai. Queria o diabo apagar as esperanças